Quero que vocês abram suas Bíblias em Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1. O tema dessa noite é bênçãos de Deus nas regiões celestiais. Quando nós falamos de bênçãos de Deus, muitas vezes nós focamos mais no que é material. Muitas vezes nós lembramos de que muitas vezes queremos ter uma casa boa, queremos ter um carro bom, queremos ter roupa boa, queremos ter uma vida boa nessa terra. E tudo isso é bênção de Deus. Mas o que vamos meditar nessa noite não são bênçãos de Deus direcionadas ao mundo material. Eu creio que bênção de Deus, ela abrange muito mais do que o que podemos ver. Por isso, nessa noite, eu queria falar sobre 4 tipos de bênçãos. Então, bênçãos de Deus nas regiões celestiais. Efésios capítulo 1, a partir do verso número 3, nós vamos ler o 3 e o 4. A palavra de Deus diz assim: Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Amém? Deus, Ele nos direciona e Ele nos dá algumas bênçãos. Bênçãos espirituais que estão nas celestiais. E para quê que Deus nos dá determinadas bênçãos que nós vamos meditar nessa noite? Deus nos dá bênçãos celestiais para que nós possamos vencer esse mundo e para que nós possamos fazer a vontade dele nessa terra. Então Ele nos dá algumas bênçãos, e nessa noite eu vou aqui classificar como 4 bênçãos. A primeira bênção seria a bênção da revelação. E aí eu chamo vocês a abrirem suas Bíblias em 1 Coríntios 2:9. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 9. A bênção da revelação. 1 Coríntios 2:9 diz assim: Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Amém? Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Deus, para nós vencermos ao mundo, para que nós venhamos a fazer a vontade de Deus nesse mundo, Ele age com algumas bênçãos. A primeira bênção é a bênção da revelação. Então Ele nos revela coisas que o olho não pode ver. Ele nos revela coisas que o ouvido não pode ouvir. Ele nos revela coisas que nós temos que estar atentos, firmados nele, para que possamos ouvir, entender e compreender. Porque há coisas que acontecem no nosso entorno, que muitas vezes nós vamos olhar com um olhar físico, um olhar natural. E se nós olharmos de forma natural, nós não vamos entender o que está acontecendo após o que podemos ver. Quando Pedro chega para Jesus e diz: Jesus, mestre, o Senhor não precisará passar pela cruz para morrer por nós. Naquele instante, Jesus olha para Pedro, natural, físico. Mas havia revelação em Jesus. Ele tinha a revelação de Deus. Então, quando Jesus olha para Pedro, ele viu que havia algo por trás de Pedro. Havia algo que estava agindo sobre a vida de Pedro, usando a Pedro e falando com a boca de Pedro. Há coisas que não podemos ver, que não podemos ouvir, mas temos que sentir, temos que discernir, temos que ter a revelação do alto para entender o que está acontecendo. E por que Deus nos dá essa bênção, a bênção da revelação? Porque viver nesse mundo
apenas com os olhos naturais é difícil. Porque muitas vezes o que vemos, o que enxergamos, baseado no que estamos vendo, queremos tomar nossas atitudes de acordo com o que estamos vendo. Mas será que a nossa atitude, de acordo com o que estamos vendo, vai ser a atitude correta? Para isso, Deus nos revela antes. Não há como viver uma vida cristã nessa terra, fazendo a vontade de Deus e sendo um crente espiritual, sem a revelação do que está acontecendo ao nosso redor. Como vencer um inimigo que não podemos ver? Como agir sem entender como tem sido o levante do inimigo? Imagina que no dia que você entrou por uma igreja e aceitou a Cristo como seu Senhor e Salvador, você se tornou inimigo de Satanás. Há um inimigo que você não pode ver, mas ele está agindo. Há um dizer que diz assim: havia um homem em cima do muro, e esse homem olhava para um lado e via Jesus e os anjos dizendo: desça, venha para cá, venha. E esse mesmo homem olhava para o outro lado e via Satanás quieto. De repente aquele homem vem uma dúvida nele, e ele pergunta: Jesus, o Senhor e os anjos estão aí pedindo para me descer para o teu lado, mas Satanás está tranquilo. É de Satanás. A dúvida é do inimigo. Para que não fiquemos com dúvida, precisamos da revelação do alto. Da onde vem essa revelação? Ela vem do Espírito Santo. Por isso Jesus disse: eu vou para o Pai, mas eu enviarei outro que não é menor, que não é maior do que eu, mas é outro como eu. Eu enviarei o Espírito Santo. Jesus disse: e vocês, cristãos, não saiam de Jerusalém até que do alto lhes desça poder. Irmãos, há quem diga que naquele dia, ou naqueles dias posteriores, que estavam ali esperando a descida do Espírito Santo, haviam mais de 500 cristãos. Há quem diga que havia muita gente. Mas quando o Espírito Santo desce, já não havia mais uma multidão. Já era cerca de 100 e poucas pessoas. Por que aqueles outros não esperaram? Por que não esperaram o Espírito Santo? Saíram antes do tempo, não esperaram o poder de Deus ser derramado sobre eles. Eu quero dizer para vocês essa noite: não tem como viver vida cristã sem a revelação do alto, sem o poder de Deus, sem o Espírito Santo, não conseguiremos viver uma vida cristã, uma vida dedicada a Deus. Revelação, a primeira bênção que Deus nos dá é a revelação que vem por meio do Espírito Santo. Busque revelação. A revelação só da palavra, quando eu leio, não. A revelação da tua vida, no dia a dia. Chama a Deus e diz: Deus, eu estou com dúvida, o que eu faço nesta situação? Eu leio a palavra para mim, eu tento chamar a palavra para mim e dizer: Deus, o que a palavra diz para mim nessa ocasião que eu estou lendo hoje? Me revela os teus planos para mim. A revelação de Deus para nós é uma bênção. É a primeira bênção que eu queria trazer para a igreja. A primeira bênção de Deus para nós é a revelação do que está por trás, do que não podemos ver e nem ouvir. Vamos mais adiante. Segunda bênção, Colossenses 1, verso 9. Colossenses 1, verso 9. A segunda bênção que vem do alto. A palavra de Deus diz assim: por esta razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus,
com toda sabedoria e inteligência espiritual. A segunda bênção que Deus nos dá, inteligência espiritual. Jesus tinha inteligência espiritual. Quando vinham contra ele, ele olhava avante e entendia o que estava por trás daqueles que vinham sobre ele. Quando bateram em Jesus, ele disse o quê? Pai, os perdoa, porque eles não sabem o que faz. Inteligência espiritual. Porque se é outro, Jesus iria ficar rancoroso, iria ficar com raiva e não iria cumprir a vontade de Deus nessa terra. Não havia ódio, não havia raiva, havia inteligência. Inteligência espiritual estava sobre Jesus. Quando nós ficamos rancorosos, com raiva, com amargura, quem mais sofre somos nós. Quando ficamos com raiva do próximo, é como se nós estivéssemos bebendo veneno. Quem está morrendo somos nós. E isso não é inteligente da parte de Deus. Deus quer que sejamos inteligentes, como Jesus o era. Quando o Espírito Santo de Deus leva Jesus ao deserto, a Bíblia diz que Jesus venceu a Satanás como? Foi na batalha? Que tipo de batalha foi? Ele pegou espada para vencer o inimigo? Não! Ele venceu o inimigo na palavra. Ele tinha inteligência. Por isso que a Bíblia diz, leia a palavra, e nos momentos oportunos Deus irá te lembrar a palavra. É por meio da palavra que você será abençoado. Inteligência espiritual vem do alto. A segunda bênção de Deus para nós, inteligência espiritual. Peça a Deus por inteligência. Ele diz, se queres sabedoria, peça. Não é simples para nós pedirmos, principalmente nós homens. Deus diz, peça. Peça a inteligência, peça a sabedoria, que eu derramarei sobre a tua vida. Para nós vencermos nessa terra, irmãos, temos que ter inteligência. Não inteligência aqui, física, terrena. Uma inteligência que vem do alto, uma inteligência espiritual. Algo que Deus irá preparar você. Deus irá te usar. Deus irá se manifestar através da tua vida. Mas você tem que pedir inteligência. Eu me lembro de uma vez que um discípulo ligou para mim e disse, Plínio, vem até aqui em casa porque tem um amigo meu querendo se matar. E naquele dia eu vou. Mas antes de ir, eu peguei, corri para a Bíblia e comecei a procurar folhear a Bíblia, algo que eu achasse que fosse se encaixar na situação daquele homem que queria se matar. Eu procurei e eu achei um verso. E eu marquei aquele verso na minha mente, eu digo, eu vou correndo para lá, e fui para Alencar. Quando eu cheguei lá, de frente do homem, um homem depressivo, querendo se matar, eu não me lembrei do que eu havia acabado de marcar na minha mente. E aí Deus falou para mim, não é com base na sua força, Plínio, é com base no que eu vou derramar na tua vida. E naquele momento ali, eu abri a Bíblia, e eu comecei a falar para aquele homem, e comecei a falar de Jesus, do amor de Jesus. Daqui a pouco aquele homem começou a chorar. Graças a Deus, aquele dia aquele homem não tentou se matar. E eu nunca mais soube daquele homem tentando se matar na vida. Deus me deu uma lição. Plínio, não é pela tua força, pelo teu querer, pelo que você acha que deve dizer para alguém. É por mim, é pela minha inteligência, é pelo que eu quero dizer à vida daquela pessoa. Busquem ter inteligência da parte do alto, e não a sua inteligência, conforme o que você quer, conforme o que você quer dizer. Peça a Deus antes, e Ele te dará inteligência. Porque Jesus teve inteligência para vencer o inimigo, e Jesus vencia o inimigo através do quê? Da palavra. O inimigo vinha sobre ele, ele dizia, está escrito. E a todo momento Jesus venceu ele com base no que está escrito, com base no que Deus disse, com base na inteligência que ele tinha, que vinha do alto. Porque a Bíblia diz que Jesus foi crescendo em estatura e em sabedoria. Deus deu a ele. E Deus nos dá para nós também inteligência para vencermos, inteligência para sermos cristãos de verdade nessa terra, igreja. Porque sozinho não conseguiremos.
sem a ação do Espírito Santo, não conseguiremos. Porque é difícil. Ter uma vida espiritual é difícil. Primeira bênção, revelação. Segunda bênção, inteligência espiritual. Terceira bênção, sacrifícios que agradam a Deus. 1 Pedro capítulo 2. 1 Pedro capítulo 2, nós vamos ler o verso número 1 e 2. 1 Pedro capítulo 2. Portanto, livrem-se de toda maldade, de todo engano, de toda hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Verso 2. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que, por meio dele, cresçam para a salvação. Amém? Aqui está dizendo, portanto, livrem-se. Nós temos o quê? A terceira bênção, sacrifícios que agradem a Deus. Nós não precisamos mais, como antigamente o povo hebreu fazia, pegava um carneiro e levava em sacrifício a Deus. Não precisamos disso, porque o verdadeiro sacrifício por nós já foi feito, que foi o derramamento do sangue de Jesus. Mas ele disse o quê? Ele diz, na terceira bênção, sacrifícios que agradem a Deus, os nossos sacrifícios de dizermos não ao mundo e dizermos sim a Deus. O nosso sacrifício de não estamos mais no mundo do engano, de não usarmos mais de maledicência, de dizermos não ao mundo, nos sacrificar e nos voltar a Deus, e dizer sim a Deus, e dizer sim à palavra de Deus, e dizer não ao mundo. Então a terceira bênção que o Espírito Santo traz para nós é a bênção do sacrifício que nós temos que dar a Deus. Mas esse sacrifício podemos fazer sem Deus? Sem o Espírito? Não. E veja o que está escrito. Portanto, livrem-se. Aqui não é Deus que vai descer, pegar na minha mão e dizer, você vai se livrar, porque eu vou estar com você, tirando você. Não. Ele já nos deu poder, Ele já nos deu autoridade, Ele já nos deu o Espírito Santo. E Ele disse, portanto, livrem-se. É você que tem que tomar uma postura, uma atitude e se livrar, porque o Espírito já está aí, agindo, atuando e fazendo e operando. É você que tem que tomar uma posição. Quando Davi estava no fronte da batalha e ele viu o gigante lá, ele tomou a posição e ele disse, eu irei enfrentar esse gigante, porque Deus me livrou do urso, Deus me livrou do leão, e eu vou enfrentar o gigante com a força de Deus. E ele foi enfrentar o gigante, e ele venceu, confiando em Deus. Quando Moisés, mediante uma batalha, ele diz a Josué, Josué vai para o vale que eu irei ao monte orar. Eu irei ao monte orar e você vai para o fronte de batalha. Moisés olhou o mundo espiritual e disse, você batalha na espada, eu vou batalhar no reino espiritual. E ele sobe ao monte. E a Bíblia diz que ele levanta as mãos. E a Bíblia diz que enquanto ele estava com as mãos levantadas a Deus, buscando a Deus, Israel vencia. Quando ele se cansava e baixava as mãos, os amalequitas venciam. Lição espiritual. Quando ele buscava a Deus, levantava as mãos, Deus estava agindo. Quando ele cansava e baixava as mãos, porque o diabo quer fazer você cansar. O diabo quer fazer você cansar de levantar suas mãos, de levantar o seu louvor a Deus, de orar a Deus, de buscar a Deus. Satanás, ele quer fazer você cansar de buscar a Deus. Mas Moisés, quando se cansava, a Bíblia diz que Arão e Ur chegavam ao lado dele e cada um segurava os braços dele. Nós precisamos uns dos outros, na nossa batalha, na nossa luta, na nossa vida espiritual. Precisamos dos nossos líderes, nós precisamos da igreja, nós precisamos uns dos outros. E aqueles dois ali vendo que também iriam se cansar de ficar levantando a mão de Moisés, sabe o que eles fizeram? Pegaram uma rocha,
colocaram Moisés sobre a rocha para descansar sobre a rocha. A rocha é Cristo. Só podemos descansar em Cristo. Somente Ele pode nos abençoar, nos fortalecer e nos ajudar. Para isso Ele enviou quem? Outro Consolador como Ele, que é o Espírito Santo. Amém? Sacrifícios que agradem a Deus. Viver sem murmurar, viver sem mentir, viver longe do engano e viver sem malícia. Como viver assim? Como? É um sacrifício para nós. Viver fora do engano, viver sem malícias. Porque até quando nós abrimos a boca para falar algo do nosso irmão, estamos com malícia. Quando nós estamos falando mal do irmão, é malícia. Como viver assim? É difícil. É um sacrifício. É só o sacrifício de Jesus e basta? Jesus se sacrificou por nós, sim, eu creio nisso, eu acredito nisso, eu tomo isso como fé para a minha salvação. Mas tem que ter um sacrifício também da minha carne, do meu querer. Eu tenho que me sacrificar, porque Paulo disse, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Paulo sabia o que era se sacrificar. Porque quando você diz que já não é mais eu, já não é mais a minha vontade, mas é a vontade de Deus, é um sacrifício para nós. Igreja, Deus nos chama a cada dia para nos sacrificarmos, a tirar a nossa carne, tirar a nossa vontade, tirar o nosso desejo, tirar aquilo que está dentro de nós, querendo aflorar. É uma bênção para nós, não é uma maldição. Quando entendemos que o Espírito Santo nos derrama essa bênção, de nos sacrificar em amor à obra de Deus, em amor a Jesus Cristo, isso se torna uma bênção em nossas vidas. E nos sacrificamos para quê? Para agradar a Deus. Então os sacrifícios da nossa carne é para agradar a Deus. Não é para termos algo de troco de volta de Deus, não. Não é para querermos algo de Deus. Ah, meu Deus, eu vou me sacrificar aqui e fazer algo para o Senhor porque eu quero algo. Não. É se sacrificar e dizer não à carne por amor a Deus. E isso é bênção de Deus. Primeira bênção, revelação. Segunda bênção, inteligência espiritual. Terceira bênção, sacrifícios que agradem a Deus. Quarto e último, ser soldado na batalha. Ser soldado. Abram suas Bíblias aí em Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6, verso 10. A quarta bênção do Espírito Santo para nós. Ele nos faz reconhecer que nós somos soldados de Deus. Amém? Soldados de Deus, vocês são soldados de Deus. Efésios capítulo 6, verso 10 diz assim: finalmente, chega, acabou, por fim. E Paulo diz, finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Há um poder que é grande, que é poderoso, e não há outro poder maior. E esse poder é o poder de Deus. E Paulo diz, olha, fortaleçam-se não em vocês, mas Paulo diz, fortaleçam-se em Deus e no seu forte poder. Vamos lá. E vistam-se de toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Irmãos, o que é que eu disse logo no início da pregação? O inimigo se levanta contra nós. Nós não estamos vendo. Mas há ciladas. Muitas vezes, enquanto você está dormindo, o inimigo está armando ciladas para você. E aí? Vai ficar de cabeça baixa, não
vai levantar e resistir e ser um soldado? Porque para ter fé, igreja, temos que ser soldados. Para sermos cristãos nesse mundo, temos que ser soldados. Para admitirmos que Jesus está em nossas vidas, temos que ser soldados. Senão a gente não consegue. Soldado é sinônimo de luta, de guerra e de batalha. Pois a nossa luta não é contra os seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus. Olha o que Paulo diz. Por isso, vistam toda a armadura de Deus. É você que tem que chegar lá e pegar e dizer: Deus, eu quero essa armadura para vencer o inimigo. Eu quero a armadura do Senhor para vencer a mim mesmo. Eu quero a armadura que vem de ti, para mim sim ser um cristão. Cristão sem armadura não vence. E a armadura vem de Deus. Vamos lá. Por isso vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé. Você pode tocar a fé? Não pode. Você pode ver a fé? Não. Mas a Bíblia diz: mais bem-aventurados são aqueles que não viram, mas creram. Creram em quem? Em Jesus Cristo. E tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de... O que é a espada, igreja? É a palavra. Jesus venceu o diabo no deserto através da... A palavra era o que na mão de Jesus? Espada. Como você vai vencer o inimigo? Através da palavra. 4 bênçãos: revelação, inteligência espiritual, sacrifícios que agradem a Deus e ser soldado de Deus. Peça a Deus revelação. Peça a Deus discernimento. O que está acontecendo ao seu redor, muitas vezes você não entende. Semana atrasada eu tirei uma semana de folga. Uma semana antes, minha mulher teve um sonho. Ela teve um sonho no qual ela via um homem que havia morrido afogado. E esse homem, quando ela olhava para esse homem, uma espécie de uma piscina, o homem estava morto. Mas ela via que esse homem havia levantado as mãos. E ela via o homem num gesto de levantar as mãos. Mas aquele homem estava morto. Quando ela acordou, ela ficou sem entender que sonho era aquele. E ela disse para mim: Plínio, acabei de sonhar algo. Um homem morto estava com as mãos elevadas. Eu não sei o que é isso. Vamos orar. Nós levantamos da cama e fomos orar a Deus. Nós não sabíamos o que era aquele sonho, mas sabíamos que Deus queria nos revelar algo. Nós oramos naquele dia de manhã. Uma semana depois eu tirei umas folgas e nós fomos para Salvador. Sempre que eu tiro folga, geralmente eu vou para Maceió, eu vou para Aracaju. E sempre que eu chego no mar, eu gosto de nadar. E eu fiz a mesma coisa que eu sou acostumado a fazer em Maceió, em Aracaju, tranquilamente. Cheguei no mar em Salvador, eu fui dar um mergulho. A onda veio, eu mergulhei por baixo e saí na frente. Quando veio a outra, eu mergulhei por baixo de novo e saí lá na frente. E fiquei nadando. Quando eu olhei para a margem, eu havia entrado numa onda de retorno, uma maré de retorno, eu não sabia. Quando eu olhei para a margem, eu estava muito longe da margem. Eu disse: meu Deus, eu não nadei tudo isso.
Como que eu vim parar aqui? Eu havia dado 2 mergulhos. E cada vez que eu dava um mergulho, a maré de retorno me levava para frente, me levava para o alto mar. Quando eu olhei para o mar, para frente, para ver onde estavam as minhas meninas, eu só vi a cabecinha. Eu disse, meu Deus, eu vou voltar. E eu saí nadando, voltando. Só que eu estava numa onda de retorno. E a onda estava forte. E eu nadei. Quando eu parei, que eu olhei de novo, eu estava no mesmo lugar. Eu disse, meu Deus, vou nadar de novo. E da segunda vez que eu apertei para nadar, eu botei o meu máximo que eu tinha para sair daquela onda. Quando eu parei de nadar novamente, que eu olhei, eu estava no mesmo lugar. Eu disse, meu Deus, eu não tenho mais força. Não tenho mais força. E aí naquele instante ali, o Espírito Santo falou comigo 2 coisas que eu nunca vou esquecer. Ele disse, a primeira coisa que ele disse para mim, levante a mão. Depois que eu levantei a mão, ele disse para mim, fica calmo. Quando eu levantei a minha mão, a minha menina estava olhando para mim. E ela viu que eu estava passando um momento de aperto. E ela correu para chamar o salva-vidas. Quando eu levantei a mão, que eu baixei a mão aqui, eu comecei a me desesperar. Eu comecei a bater minhas pernas muito forte. Naquele momento que eu entrei em desespero, veio outra voz no meu ouvido que eu nunca vou esquecer. E a voz dizia para mim, desiste e afunda. Você não vai sair daí. Eu comecei a entrar em desespero. Eu sou acostumado, quando eu vou para o mar, eu nado tranquilo. Mas eu comecei a entrar em desespero porque eu vi que eu estava longe da margem. Eu vi que eu estava cansado e ofegante. Naquele instante eu lembrei da minha família. Eu disse para Deus, Deus, eu não consigo sair daqui. Me ajuda. E veio uma voz no meu ouvido muito clara dizendo, fica calmo. Naquele instante ali, eu parei de bater os pés, coloquei a barriga para cima e fiquei boiando em cima d'água. Só que à medida que eu boiava, as ondas vinham, batiam em mim e me jogavam para o fundo de novo. Eu subia, tentava boiar de novo. Cada vez que eu fazia isso, eu me cansava cada vez mais, o coração batia cada vez mais forte. Mas naquele instante ali que eu estava naquela turbulência, eu fiquei em paz. Chegou uma paz em mim que eu lembrei daquela passagem que diz, a paz que excede todo entendimento. É uma paz que você sabe que você está à beira da morte, mas você tem certeza que Deus está ali contigo. Quando eu estava nessa situação, eu lembrei tranquilamente da palavra. Eu ali tentando me manter em cima da água boiando e orando a Deus. Deus, eu preciso do Senhor. Eu não sei dizer, igreja, que tipo de paz veio sobre mim. Mas veio uma paz que até hoje eu não sei explicar. Eu sei que se não tivesse ninguém para me socorrer, eu sei claramente que eu ia morrer. Eu sei, eu não tinha mais força para voltar para a margem. Eu fiquei boiando e a força indo embora. Porque até para boiar, você bota força. De repente eu olhei mais uma vez para a margem para ver se eu via a minha menina. Quando eu olhei assim, eu vi o salva-vida vindo. Aí ele gritou para mim, fica calmo. Mas eu já estava calmo. Quando ele chegou em mim, eu nem olhei para ele. Ele vinha com uma cordinha com no fim um isopor. Eu peguei na cordinha, puxei a cordinha e puxei o isopor para mim. E ali fiquei tranquilo. Deus me tirou dali, daquele momento. E Deus me deu 2 lições aquele dia. A primeira, de ser humilde e quando precisar de socorro, elevar as mãos para pedir socorro. Na nossa vida cristã, muitas vezes temos que ser muito humildes para saber que nem tudo nós podemos resolver na base da nossa força. Nós temos que ser humildes. Nós homens, a maioria de nós ouviu algo que eu vou dizer aqui agora. Quando nós éramos crianças, nossos pais chegavam para nós e diziam, se apanhar em casa, vai apanhar na rua. Ou se apanhar na rua, vai apanhar em casa. Nós ouvíamos isso. Quem é homem aqui sabe o que eu estou dizendo.
Isso é orgulho. E Deus me mostrou algo diferente lá no meio do mar. Deus me disse: seja humilde, você não vai sair daí. Peça socorro. Igreja, se há alguém aqui que está precisando de socorro, peça a Deus, chame a Deus, clame a Deus, porque tem coisas que você não vai sair sozinho. Tem coisas que você na sua força não vai conseguir vencer. Tem coisas que você vai ter que fazer como Moisés, levantar as mãos. E lembre-se que às vezes o cansaço vai vir para você baixar ela. E quando o cansaço vier, chame para o irmão, chame para aquele que está ao lado. Me ajuda aqui, meu irmão, ore comigo, eu estou sem força, eu preciso de ajuda. E outra coisa que Deus me ensinou: em todos os momentos eu estou contigo. Mesmo que eu tivesse morrido, eu sei aonde eu estaria agora. Porque quando eu estava ali, me veio uma paz, que eu sei que se eu morresse, eu estaria com Cristo. Então, haja o que houver na tua vida, você já está com Cristo. Essa vida é passageira. O primordial que nós temos é a salvação. E Cristo já está contigo. Porque Ele disse: eu estarei contigo até os fins dos tempos.